Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Hoje eu não chamei a comadre para conversar aqui conosco, porque é um material, oi Adriano, é um material que foi solicitado, né, pelos grupos nos quais eu participo aqui no Instagram. Para que nós pudéssemos falar, oi Rupângela, sempre presente, querida, nós pudéssemos falar a respeito da Eletrobras. Adriano, de Santana de Parnaíba, mandando um abraço a todos aí de Santana de Parnaíba, né? O Raunan entrou, o Ederson também, sejam todos bem-vindos. E esta live, que depois ficará, né, gravada, tem a intenção de produzir um material a respeito da Eletrobras, para que nós possamos refletir sobre este grave acontecimento para nós brasileiros. Oi, Anaílde, oi, guerreiro cubano, sejam bem-vindos, né? Então, para pautar aqui as nossas discussões, eu quero me basear num texto que está publicado no blog Antropofagista e foi escrito pelo Carlos Henrique Machado. Este material vocês podem acessar, né, para poderem ler o texto na íntegra ou acompanhar a discussão aqui comigo. Boa tarde, Ederson. Um abraço para você também. Ele está mandando um abraço para todos os companheiros que estejam aqui assistindo ou que venham a assistir depois de gravado, né? Muito obrigada pelo prestígio que vocês dão a mim e a minha comadre, né? Sempre que a gente entra ao vivo com vocês. Boa tarde, Nelson Soares, né? Seja bem-vindo. Então, o texto que eu quero basear as nossas discussões se chama Bolsonaro consegue aprovação do TCU para entregar a Eletrobras de mão beijada para encarecer ainda mais a conta de luz. Então, o Carlos Henrique traz aqui, né, além da crítica, é claro, né, à venda da Eletrobras, alguns aspectos para nós pensarmos. Oi, Lígia, oi, Ilmar, né? Então, vamos lendo aí um pedacinho de cada e a gente vai parando para discutir com quem estiver aqui, tá? Mandem seus comentários a respeito do texto. Então, Carlos Henrique começa o texto dele, beijos, Lígia, dizendo: o lema de Bolsonaro é: não há nada de tão ruim que não possa piorar. Você concorda com este lema? É este o lema que de verdade ele tem seguido? Eu concordo. E foi com esse lema que Bolsonaro escolheu tratar os brasileiros em função do que eles são, do ponto de vista de classe social, e não a partir do bom senso ou de um grau mínimo de humanidade. Falta de humanidade nas decisões dele, né, tem sido marca registrada. Como a própria Lígia está dizendo, não há dúvidas, né, de que o Carlos Henrique já começa o texto acertando. O Carlos continua: a sua instrução é a de garantir ganhos superiores
para a individualidade de poucos, em detrimento da piora de vida da coletividade, né? Ou seja, ele de fato coloca em prática a política, né, neoliberalista com um caráter de necropolítica, porque nós sabemos que o neoliberalismo, ele afirma que ele não consegue trabalhar para 100% da população de um país. Ele vai trabalhar para apenas 30% da população de um país, ou seja, os 30% mais ricos daquele país, né? O Ederson Salles está dizendo: acredito que esse lema representa a personalidade dele. Eu também, obrigada pelo seu comentário. Olá, Leone, olá, Marcos Vinícius, olá, Jaqueline, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui produzindo um material para refletirmos e para desenvolvermos nossas críticas em relação à venda da Eletrobras. Então, continuando, nós estamos aqui baseando nossas discussões no texto do Carlos Henrique, do blog Antropofagista. E o Carlos segue dizendo: a entrega da Eletrobras se constituiu num crime de lesa pátria. Oi, F12, sempre aqui comigo e tão carinhosa e atenta com as nossas lutas políticas, né, querida? A Jaqueline Reis está aqui desejando força para nós, né? Então, a entrega da Eletrobras se constituiu num crime lesa pátria. A atual situação do país, que inclui uma realidade cada vez mais dura para as camadas mais pobres da população, tem no futuro imediato uma perspectiva ainda muito pior, né? Seja bem-vinda, bem-vindo, Reis. Bem-vindo, Anderson, né? Estamos falando da venda da Eletrobras e dizendo que os mais pobres serão os mais atingidos por esta venda, né? Esse modelo cívico patriótico que Bolsonaro arrota se coloca acima dos brasileiros, contra o Brasil, contra os recursos nacionais, contra o resto de Brasil que ainda nos sobra. Essa é uma das piores formas de utilização do que é essencial, no que se refere a recursos públicos em prol da sociedade, para entregar de bandeja ao setor privado uma empresa como a Eletrobras e acrescentar a ganância por lucros escancarados, em que o resto da sociedade pagará muito caro, né? Eu já cansei de falar para vocês aqui, P. Vasconcelos, seja bem-vindo, que eu não gosto de privatizações. Eu, Débora, particularmente, a maioria das privatizações que acontece, elas sempre vêm mal feitas e atingindo sempre a classe mais pobre da nossa sociedade. Olá, Léo, olá, Sheila Brito, né? A Lígia tá aqui mencionando.
Isto é entreguismo e não patriotismo. Concordo com você, Lígia, mais uma vez. O Milton também acabou de chegar, seja bem-vindo, né? Continuando então aqui o nosso texto que fala sobre a privatização da Eletrobras. Mas as grandes vítimas são os mais pobres, que no caso da privatização da Eletrobras, pagarão conta de luz infinitamente mais cara, aumentando ainda mais através dessa política antipovo o nível de discriminação e preconceitos que marcam o governo Bolsonaro, né? Então, nós temos que aproveitar este domingo e fazer uma tarefa. Não acredita no que a Débora e o Carlos Henrique aqui do Antropofagista está falando. Vá no teu site de busca, procure fontes confiáveis e veja o que a maioria dos críticos fala sobre a venda da Eletrobras. Veja qual é a parcela da população que vai sofrer com a venda da Eletrobras, né? Veja, pesquise também sobre venda de recursos estratégicos. Eu sou terminantemente contra a privatização de recursos estratégicos, né? Nós não podemos deixar a energia do nosso país ficar nas mãos de estrangeiros. Eles não têm compromisso com a população brasileira. Quem tem compromisso com a população brasileira é o governo. Então, privatizar recursos estratégicos é se desfazer do bem-estar da população brasileira, né? E aí o Carlos Henrique termina o texto dizendo o seguinte: esse é o tipo de negociata impregnada de corrupção, que vai explodir no colo dos mais pobres, enquanto as classes economicamente dominantes fazem sua pilhagem criminosa, arrancando o couro do povo brasileiro. É isto o que vai acontecer. O próprio Carlos Henrique e a Celeste, no blog Antropofagista, tem no mínimo mais 2 outros textos falando a respeito desta privatização. Quem deveria ter saído na frente, na defesa da população brasileira, são as nossas instituições democráticas. E não saíram, se calaram, se omitiram, viraram as costas para nós. E nós não podemos esquecer os parlamentares, tanto do Senado como da Câmara Federal, que assinaram a permissão de venda desta Eletrobras, assim como o TCU, que aprovou a venda da Eletrobras. Tá tudo errado, a começar pelo valor dela. Ela foi vendida por metade do valor do mercado. Nós não podemos permitir que esta venda se concretize. Faça coro aqui conosco, utilize suas redes sociais hoje, né? Depois que você sair do almoço em família e fizer as suas obrigações, vá para as redes sociais e cobre das instituições democráticas, dos parlamentares, né? O
que eles estão levando em consideração para aprovarem uma venda que só vai prejudicar o povo? Né? A gente sabe que o trabalhador será prejudicado duas vezes, porque uma empresa privatizada não vai pagar o mesmo salário que uma empresa pública. A empresa pública ela é obrigada a acompanhar a inflação do país. Nós já sabemos que a privatização vai encher de terceirizados trabalhando para ela por metade dos salários que o setor público pagava para os trabalhadores da Eletrobras. Num país em que a economia, né, está em calamidade porque o dinheiro não circula, o futuro é a piora desta economia, porque privatizando tudo, terceirizando mão de obra, reduzindo salários, aumentando o desemprego, o dinheiro vai circular menos ainda. Nós, na minha opinião, não poderíamos deixar nem que este senhor que está lá na cadeira da presidência da República chegasse até o final do ano lá, porque ele vai vender tudo o que ele pode, até ser tirado daquela cadeira. Eu, como militante, quem me acompanha principalmente pelo Facebook, porque o Instagram eu comecei a trabalhar este ano, sabe que desde 2020 meu trabalho tem sido árduo, no sentido de militar e denunciar as atrocidades que este governo está fazendo. Eu não sou candidata a nada, eu não ganho dinheiro de ninguém para estar aqui ao lado de vocês, refletindo e trazendo notícias para que nós, melhores informados, possamos opinar sobre este governo que aí está e sobre as eleições que chegarão em outubro. Nós estamos no mês de maio, junho, julho, agosto, setembro. Tem mais 4 meses pela frente para este presidente da República vender o país inteiro. Gente, o Elon Musk, que vai aí monitorar a Amazônia, ele não vai só monitorar o desmatamento e o deslocamento das tribos indígenas. Ele vai procurar ouro e petróleo no solo amazônico. E nós sabemos que o solo amazônico é riquíssimo em metais preciosos, em combustíveis fósseis. E vocês acham que vai sobrar para a população brasileira o quê? Ele estará, né, como uma empresa estrangeira explorando um recurso que é nacional e levando os lucros para os Estados Unidos. Nós não podemos assistir estas questões sentados. Desde a Covid, eu fico cobrando de nós, população, a indignação. Não basta só a Débora sair às ruas ou ficar gritando na janela para que o país mude. Nós precisamos nos articular e cobrar, inclusive, dos nossos partidos políticos, a articulação para o basta da venda do que é brasileiro para o estrangeiro. Nós estamos empobrecendo e vamos empobrecer mais. Vai ter muita gente morrendo de fome. É isso que você quer para o seu país? A educação está sendo privatizada e vai começar
por São Paulo. Nós não podemos permitir que a educação caia nas mãos de fundamentalistas que não admitem a diversidade brasileira. Nós precisamos tomar a política do nosso país em nossas mãos e, de fato, fazer algo para melhorar este cenário, porque se não fizermos, nós seremos os próximos da lista. Não nos rendamos ao sofá ou ao que a mídia golpista está dizendo. Nós precisamos sair deste transe e ir para a revolta. Indigne-se, estão destruindo o país e ao destruir o nosso país, nós vamos morrer e ver nossos irmãos morrerem. Eu espero que você marque as pessoas que você gostaria que ouvissem estas mensagens, que você distribua o arquivo que depois estará aí à disposição no Instagram, e que nós não nos rendamos, né, ao neoliberalismo, aos Estados Unidos, a Israel, ao país que seja, comprar as nossas riquezas por preços inadmissíveis, impraticáveis do ponto de vista comercial, muito abaixo do preço de mercado, e ainda terem o direito de lucrar com aquilo que é nosso. Bom término de domingo para você. Indigne-se e conte comigo. Tchau.